Oi pessoal, essa é a nossa aula sobre decomposição LU, que vem logo após as nossas aulas sobre eliminação gaussiana e pivoteamento parcial. A decomposição LU pode ser vista como uma espécie de versão algébrica da eliminação gaussiana. Na decomposição LU, a gente toma uma matriz qualquer e a gente gostaria de determinar se é possível representar a matriz A na forma de um produto de duas matrizes, uma matriz L e uma matriz U, onde a matriz L é uma matriz quadrada com o mesmo número de linhas da matriz A e a matriz U é uma matriz com o mesmo número de linhas e colunas da matriz A, com as seguintes propriedades. A matriz L seria triangular inferior e a matriz U seria triangular superior. Decompor a matriz A nessa forma significa representar a matriz A na sua decomposição LU. As vantagens de ter a matriz decomposta na sua forma LU surgem do fato de que essa forma facilita o cálculo de diversas propriedades da matriz. E também existem algumas vantagens computacionais, como a resolução de múltiplos sistemas lineares. Essa parte do texto, ela traz uma motivação sobre a importância de decompor uma matriz LU para a resolução de vários sistemas que compartilham a mesma matriz de coeficientes e só são diferentes entre si pelos termos independentes, tá bem? Agora, a gente precisa entender como é que a gente faz para determinar a decomposição de uma matriz A em um produto de matrizes L e U. E para a gente obter um procedimento para decompor a matriz A em LU, a gente vai considerar o desenvolvimento desse procedimento de maneira indutiva. Então a gente vai começar com os nossos dois casos bases, onde a matriz A pode ser uma linha, que a gente vai fazer aqui nas notas de aula, e onde a matriz A pode ser uma coluna, que vai ficar como exercício. Quando a matriz A é uma linha, a gente pode representar a matriz A como a transposta de um vetor, já que a matriz A é apenas uma linha. E a matriz A sendo uma linha, ela pode ser representada como o primeiro elemento do vetor, seguido do restante dos elementos do vetor. Como a matriz A tem dimensões 1 por n, a matriz L de uma decomposição LU de A teria dimensões 1 por 1, e a matriz U teria dimensões 1 por n. Nesse caso, a gente pode imaginar que a matriz L é apenas um escalar e a matriz U pode ser decomposta de uma maneira similar à matriz A. Para a gente determinar LU, então a gente precisa que o produto de L vezes U seja igual a A. Portanto, multiplicar a matriz L pela matriz U precisa resultar na matriz A. E é utilizando essa equação matricial que a gente vai saber valorar L, U1 e o vetor S. Colocando isso em termos de um sistema de equações, a gente tem L vezes o U1 tem que ser igual a A1 e LS transposto tem que ser igual a R transposto. A gente gostaria que L fosse triangular inferior e que U fosse triangular superior. A gente vai convencionar na nossa decomposição LU que a matriz L ela tem diagonal unitária. A matriz L tendo diagonal unitária, isso não traz prejuízo para a matriz L ser triangular inferior. Então, a gente vai fazer L igual a 1, nesse caso,
E a gente vai ficar com a seguinte decomposição LU. Quando a matriz A é uma linha, a gente pode decompor a matriz A numa matriz L, que é apenas o escalar 1. Isso é necessariamente triangular inferior. E numa matriz A e numa matriz U, que é a própria matriz A. E como esta matriz tem apenas uma linha, ela é necessariamente triangular superior. Não existem elementos abaixo da diagonal principal. No exercício 56, a gente deixa o caso base em que a matriz A é uma coluna para que vocês determinem como fazer a decomposição LU quando a matriz A é uma coluna. Dito isso, a gente toma a matriz A com dimensões quaisquer. A gente toma uma matriz A com m linhas e n colunas. E a gente gostaria de encontrar L e U triangulares inferior e superior, de tal forma que A seja igual a LU. Como é do nosso costume, a gente vai estabelecer decomposições para A, L e U. O que a gente sabe sobre a matriz A? Apenas as dimensões. A gente não conhece características da matriz A. Então a gente decompõe a matriz A no seu elemento do canto inferior superior esquerdo, no restante da sua primeira linha, no restante da sua primeira coluna e na submatriz remanescente obtida eliminando a primeira linha e a primeira coluna de A. Essa matriz a gente chama de A'. Já na nossa matriz L, a gente sabe que ela é triangular inferior. Então, na primeira linha de L, os demais elementos são todos nulos. A gente não sabe nada sobre a primeira coluna de L e a gente sabe apenas que L' também precisa ser uma matriz triangular inferior. Da mesma forma, a gente toma uma matriz U sendo triangular superior. Como ela tem essa característica, a gente sabe que na primeira linha da matriz U, a gente tem na primeira coluna, da matriz U, a gente tem o elemento do canto superior esquerdo, o primeiro elemento da coluna, e logo abaixo dele, como a matriz é triangular superior, todos os elementos são nulos. A gente não sabe nada sobre o restante da primeira linha da matriz U. E para que a matriz U seja triangular superior, é necessário que a matriz U' também seja triangular superior. Bem, aqui a gente descreve em detalhes as dimensões e essas propriedades das matrizes nas quais a gente está decompondo A, L e U. E a gente gostaria que A fosse igual a L vezes U. Como a gente gostaria que isso fosse verdade, a gente vai igualar a matriz A esse produto de matrizes L e U. O que a gente vai fazer agora é resolver esse produto de matrizes, considerando que elas são uma espécie de matrizes 2×2, onde alguns dos seus elementos são vetores e outras matrizes. Resolvendo esse produto, a gente fica com essa matriz 2×2 igualada à matriz A. Então a gente tem 4 equações a considerar: LU igual a A, LS transposto '= R transposto, o D igual a C e DS transposto mais L' U' igual a A'. Com essas 4 equações, a gente vai começar adicionando a nossa suposição, né? A nossa convenção de que a diagonal da matriz L é unitária, o que não traz prejuízos para ela ser triangular inferior. Como a diagonal da matriz L a gente está convencionando que é unitária, então L é igual a 1 e, portanto, U é igual a A, S é igual a R, e a gente também vai substituir U por A bem aqui. Então a gente tem que D vai ser igual a 1 sobre A vezes C, quando a gente passar esse U dividindo para o outro lado. E o U é igual a A, tá bem? Aqui a gente vai poder substituir o D e o S
pelos seus respectivos valores. O D vai ser igual a 1 sobre A vezes C e o S é igual a R. Uma coisa importante que a gente precisa notar é que esse vetor 1 sobre A vezes C, que é o nosso vetor D, ele só é bem definido se A for diferente de zero. No caso em que A é igual a zero, a gente vai observar como proceder logo após a gente terminar esse caso. Então, uma vez que a gente já conseguiu determinar L, D, S e U, uma vez que a gente já determinou L, D, S e U, resta que a gente determine L' e U'. Mas olha só. Se a gente pega a nossa última equação e a gente isola L', U', a gente percebe que L', U' seria justamente a decomposição LU dessa matriz bem aqui. Então, essa matriz ela tem dimensões que são justamente uma linha a menos e uma coluna a menos que a matriz A. Então, por hipótese, a gente admite que a gente conhece a decomposição LU dessa matriz em questão, que é justamente essa daqui. É justamente o que esse parágrafo diz. Essa matriz ela tem dimensões exatamente uma a menos em linhas e colunas, que é a matriz A. Então a gente sabe fazer a decomposição LU dessa matriz. E daí, como essas duas matrizes que a gente está buscando são justamente triangular inferior e superior, a gente sabe determinar quem são L' e U'. Logo, a gente sabe, dada a forma decomposta da matriz a gente consegue construir a matriz L dessa forma e a matriz U dessa forma, onde L' e U' são a decomposição LU dessa matriz, que você pode imaginar é feita recursivamente, ou como a gente fez nesse texto, a gente admitiu que a gente os conhece por hipótese de indução. Então essa é a forma da decomposição LU da matriz A. Isso quando A é diferente de zero, né? Que esse vetor bem aqui está bem determinado. Mas quando A é igual a zero, a gente precisa considerar a coluna C, porque a gente vai considerar a coluna C para ver se é possível fazer alguma permutação que faça com que A igual a zero seja trocado por algum elemento de C diferente de zero. Caso C seja diferente de zero, alguma posição CI é diferente de zero para algum I entre 2 e M. O que a gente vai fazer então a gente não vai considerar a decomposição LU da matriz A. A gente vai considerar a decomposição LU da matriz R1I A, ou seja, de uma matriz que é obtida a partir de A por uma permutação da primeira com a iésima linha. A gente vai considerar essa decomposição LU. E em cada passo da decomposição LU, porque como a gente viu, a gente vai acabar fazendo decomposições LU recursivamente, né, para matrizes menores que A cada passo a gente vai considerar se é preciso fazer uma permutação para essa forma que a gente desenvolveu seja utilizada. Caso seja preciso fazer uma permutação, a gente vai multiplicar a matriz de permutação correspondente à esquerda e a gente vai acumular o produtório dessas matrizes de permutação que vão sendo requisitadas como a matriz P. No caso em que a coluna é totalmente nula, não adianta fazer permutação. A gente tem que, no caso em que a coluna é totalmente nula, a matriz A é dessa forma. Quando isso acontece, a gente pode fazer L igual a 1, usualmente, né? Garantir que a diagonal principal da matriz L é unitária.
E de acordo com as nossas com as equações que a gente viu bem aqui acima, a gente vai ter as seguintes valorações. A gente vai definir D sem evitar divisões por A, que seria igual a zero, fazendo U igual a zero. Isso vai implicar que S é igual a R e a gente vai fazer D igual a zero. Você pode notar que essa valoração que é proposta satisfaz o sistema de equações que é necessário para a gente obter a igualdade entre o produto LU e a matriz A. Dessa forma, fazendo as substituições no corpo das matrizes decompostas, a gente vai ter que uma matriz A na forma decomposta, cuja primeira coluna é totalmente nula, tem a sua decomposição LU da seguinte forma. A coluna da matriz L triangular inferior é totalmente nula abaixo do seu primeiro elemento. E a primeira coluna da matriz U triangular superior é totalmente nula. Então, observando esse produto para obter a matriz A', que seria justamente a primeira linha, quer dizer, a segunda linha multiplicada pela segunda coluna, a gente observa que A' seria igual a L' multiplicado por U'. E como a linha é uma matriz necessariamente menor que a matriz A, a gente sabe, por hipótese, fazer a decomposição LU da matriz A'. Então a gente acaba admitindo que a gente conhece L' e U', e portanto a gente conclui a decomposição LU de A quando A é igual a zero e C é igual a zero, ou seja, quando a primeira coluna da matriz A é totalmente nula. Com isso, a gente viu a decomposição LU na sua totalidade. A gente viu o caso em que é possível fazer divisão por A, o caso em que é possível permutar a primeira linha com alguma outra linha e levar a decomposição adiante, e o caso em que a primeira coluna é totalmente nula, e daí a gente vai utilizar essa forma. No exercício 57, é proposto que se desenvolva uma outra decomposição, a decomposição LDU, cuja diferença é que na decomposição LDU, não apenas a matriz L, mas a matriz U também tem a sua diagonal unitária, e a matriz D, que é uma terceira matriz, ela vai ser uma matriz diagonal, que é tanto triangular inferior como superior. O exercício pede para que seja descrita a decomposição LDU. A dica que se dá é: uma vez que você sabe fazer a decomposição LU e a matriz L já é convencionada ter a diagonal unitária, falta apenas você estabelecer a matriz U tendo diagonal unitária. É nesse ponto em que você vai tentar decompor a matriz U triangular superior qualquer em uma matriz diagonal multiplicada por uma outra matriz U', que é triangular superior, mas tem diagonal unitária. No exercício 58, nos é dada algumas direções para que seja possível calcular o determinante de uma matriz A utilizando uma decomposição LU. Na próxima aula, a gente vai observar como calcular a inversa de uma matriz utilizando a sua decomposição LU. Então, até lá.